Já é consenso no Brasil que não existe possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, de modernização da economia sem que haja um conjunto de reformas que sejam estruturais para o país. Em 2019, aliás, um passo importante foi dado com a aprovação da reforma da Previdência. Porém, com a pandemia, as prometidas reformas administrativa, tributária, não evoluíram como era esperado. O avanço da vacinação, a normalização das atividades econômicas, um novo pacto de cooperação entre os três poderes está abrindo um espaço para que, finalmente, nós levemos a cabo o compromisso da reestruturação do Estado brasileiro, do sistema de arrecadação da União, dos estados, dos municípios. Para falar sobre as possibilidades de avanço desses temas, das estratégias de mobilização no Congresso Nacional, das propostas que estão sendo apresentadas no Parlamento, vamos convidar para o painel as reformas e seus impactos na economia, o senador Roberto Rocha. Os deputados Darcy de Matos e Luiz Carlos Mota. O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, Jorge Pinheiro. O presidente da Abrazel, Paulo Somuti. E o presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior. Você está bem? Tudo bem? Tudo em paz? Senador, se tivesse eu via sem gravata, tirar da minha. Como é que vai você? Hã? Onde é que senta aqui? Boa tarde a todos os convidados que estão conosco aqui no palco do 5º Fórum Nacional do Comércio. Em nome do sistema CNDL, agradecemos a ilustre presença de cada um de vocês. A primeira pergunta será feita pelo presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro, ao senador Roberto Rocha. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui falando com todos aí e com o dever de questionar essas pessoas que estão à frente dessas importantes mudanças para o país. Foi colocado aqui no início pelo nosso anfitrião aí sobre o início das reformas que aconteceu lá em 2019, né? Com a reforma da Previdência. Mas é uma das reformas estruturais necessárias. Isso é visto não só pela sociedade, pelo poder público, mas por todos os agentes econômicos dentro e fora do Brasil. E as duas reformas que ainda temos que enfrentar, Darcy e senador Roberto Rocha, são talvez as mais importantes porque afetam stakeholders das mais diversas categorias do Brasil. Dentro da reforma tributária, todo mundo quer reforma tributária, mas o governo federal quer uma, os estaduais querem outra, os municipais querem outra. A indústria quer uma, o comércio quer outra, o agronegócio quer outra. Como trabalhar esses stakeholders todos para a gente conseguir um avanço é um grande desafio. E não adianta a gente ter uma reforma tributária tão somente se a reforma administrativa não vier casada, porque nós vamos virar um saci tentando chegar a algum lugar com uma perna só, né? E nós precisamos dessas duas reformas andando em paralelo
e buscando uma coisa simples, que é a liberação de dinheiro público para investimentos e não só para custeio, né? E um alívio do lado produtivo, se não um alívio no que a gente paga, mas uma simplificação importante na maneira de se apurar e se contribuir com o poder público. Essas reformas que iniciaram em 2019, senador, elas já eram para estar prontas e aí chegou a pandemia. E a grande pergunta para a gente estar do lado de cá, esse foi o único empecilho, como estão esses stakeholders todos envolvidos, o meio político, os interesses diversos de uma sociedade complexa num país enorme, né? E com distorções aí muito grandes. Seria essa a minha pergunta. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agradecer o convite de estar aqui hoje. Eu, desde já, quero pedir a compreensão de todos, porque estou vindo de uma reunião que trata exatamente desse assunto, um almoço na casa do presidente do Senado, com o relator do projeto do Imposto de Renda, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e desse almoço, desdobramentos, outros, e eu vou ter que sair para poder cumprir essa agenda. Mas não poderia deixar de vir aqui, até por um apelo muito especial feito pelos meus conterrâneos do Maranhão. Eu conheço a dificuldade que vive hoje o setor produtivo do Brasil. Nós não podemos mais continuar convivendo com esse manicômio tributário. O Brasil conseguiu ter o pior sistema tributário do mundo. Das 200 nações, 170 e tantas já tem o IVA, pelo menos o IVA. Nem isso nós temos. O mundo todo já discute, por conta do mundo digital, a contribuição para rastrear, o imposto para rastrear o dinheiro. Eu estava dizendo há pouco que o grande desafio da humanidade nessa área sempre foi rastrear o produto. Mais recentemente, a gente teve a inovação com nota fiscal eletrônica, código de barra e etc. Mas hoje nós podemos rastrear, além do produto, podemos rastrear o dinheiro. Se aqui tivesse que se pagar uma conta, certamente 90 e tantos % das pessoas que estão aqui pagariam com o sistema eletrônico. Cartão de crédito, cartão de débito, Pix ou qualquer coisa parecida. Portanto, na hora que você tem uma reforma tributária que não seja clássica, que seja também tecnológica, digital, você aumenta muito a base de contribuintes. E é óbvio, com o tempo, vai diminuindo a carga tributária. E todos vão ganhar mais. É o jogo do ganha-ganha. Então, eu quero dizer que nós estamos imbuídos do propósito de oferecer ao país uma reforma tributária ampla. O que é reforma tributária ampla na nossa compreensão? Não é essa disputa de narrativa que está na Câmara, ou está no Senado, ou é a do governo federal, nada disso. A reforma não tem que ser para o Senado, nem para a Câmara, nem para o governo. A reforma tem que ser para o conjunto da sociedade, que afinal é quem paga imposto. E a reforma tributária, o sistema tributário, é a maneira que os governos têm de arrecadar do privado, que é o pior do mundo. E a reforma administrativa é a maneira que o governo tem de gastar esse dinheiro, que também é o pior do mundo. Só isso. Ou seja, nós precisamos enfrentar verdadeiramente essa questão. Então, desde já, eu quero dizer o seguinte, eu não sou advogado, eu não sou economista, eu nunca tratei desse assunto tributário na minha vida. Fui designado para ser o relator da PEC 110 do Senado, que altera radicalmente a base de consumo. Das 3 bases tributárias do Brasil, a base de consumo é a maior. Disparado a maior. O contrário dos Estados Unidos, aqui tem mais da metade. A renda vai ter aí algo em torno de 17%, 18%. De tal modo que nós
quando recebemos algum recurso, a gente gasta uma boa parte no consumo. Mas o pobre, o cidadão mais humilde, quando ele recebe um dinheiro, ele gasta todo no consumo, e mal dá para o consumo. Então, ele paga proporcionalmente mais imposto do que nós. Ou seja, no Brasil, quem tem menos, proporcionalmente paga mais do que quem tem mais. Por essa razão, nós precisamos fazer com que a reforma tributária seja viável, simples e justa. E ela, para ser ampla, ela tem que ser compreendida pelo projeto que está no Senado, que é a PEC 110, que altera a base de consumo. Ela tem que envolver o projeto do imposto de renda, recentemente aprovado na Câmara, e agora no Senado, com os devidos ajustes, calibragens, etc. Tem que envolver imposto seletivo, que também está contemplado na PEC 110, e tem que envolver a questão do refis, do passaporte tributário, já aprovado no Senado, que está na Câmara. Então, reforma tributária não é a que está na Câmara ou do Senado, a ampla, é a que está no Congresso Nacional. As quatro, esse combo é que eu chamo de reforma tributária ampla. A reunião que acabamos de fazer, tentamos definir minimamente um calendário, um procedimento. Nós queremos apresentar nos próximos dias o nosso relatório da PEC 110, está praticamente pronto. Conseguimos chegar, a primeira vez na história, Carlos Melles, meu abraço, querido. Desculpa, eu não tinha ainda cumprimentado você chegou, estava de máscara, eu também. Estamos todos assim, nesses tempos de pandemia. Nós, então, falávamos que a reforma, para ser ampla, ela tem que contemplar esses 4 capítulos, porque não basta virar a página, nós temos que reescrever um novo livro tributário. No Brasil, as empresas gastam 1% do PIB com burocracia tributária. 1%, dá mais ou menos 70 bilhões por ano. Quase 2.000 horas. Isso é um absurdo completo. Nós temos, assim, um contencioso tributário, sonegação, uma coisa assim violenta. E as pessoas, de um modo geral, só entendem o que é imposto quando ele é direto. Quando ele é indireto, as pessoas não entendem. Então, eu sou do Maranhão, um estado que, lamentavelmente, tem a maior quantidade de pessoas pobres do Brasil. Lá, as pessoas não têm uma compreensão melhor do que é o imposto. O imposto direto é aquele que tem carnê, que declara. Você recebe seu contra-cheque, está lá o imposto de renda. Então, você sabe. Você tem IPVA, tem IPTU, está lá o imposto. Agora, o maior imposto do Brasil, os maiores, são impostos indiretos, que estão na base de consumo. ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, etc. Esses é que, essencialmente, têm que ser modificados, simplificados e etc. É o que compõe a PEC 110. Exatamente isso. Quantos por cento do Maranhão, por exemplo, declara imposto de renda? 5%. IPTU e IPVA, no estado que tem 1 milhão de Bolsa Família. Então, é óbvio que essa matéria era uma matéria que não despertava interesse de nenhum parlamentar do Nordeste, muito menos do Maranhão. Mas eu entendo que só há uma maneira de combater a pobreza, gerando riqueza. E a melhor maneira de gerar riqueza nesse país é fazer uma reforma tributária ampla. Para ela acontecer, ela tem que ser votada no Senado e na Câmara. Ou então na Câmara e no Senado, de onde nasce a matéria. Então, a PEC 110, que trata da base de consumo, só tem chance de acontecer se o Senado votar e a Câmara também votar. Então, para ser assim muito franco, eu disse há pouco e repito aqui publicamente,
Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou uma matéria de interesse direto dos deputados, que é a coligação proporcional. O Senado vai e enterrou. Não tem coligação proporcional. Ou seja, é uma dificuldade grande para quem depende de coligação proporcional. O senador não depende. Apesar de ontem termos aprovado a federação partidária. Recentemente, a Câmara também votou o projeto de imposto de renda por quase 400 votos, quase 80% dos deputados. Então, se o Senado, pelo menos, não aprecia o projeto de imposto de renda, é óbvio que quando chegar a PEC 110 na Câmara, a Câmara poderá não apreciar. Então, para não parecer um faz de conta, porque a gente tem muito mais coisa a fazer do que está fazendo de conta que está fazendo alguma coisa, eu disse isso. Que tem que necessariamente uma coisa estar imbricada na outra. Por isso que chamo de combo, de reforma tributária ampla, o conjunto dos projetos. O conjunto dos projetos. Nós fizemos um apelo para que o relator do projeto do imposto de renda, que é o senador Ângelo Coronel da Bahia, o presidente da CAI, que também é da Bahia, o senador Otto, que a gente não aguardasse CPI concluir para poder começar a discussão, que naturalmente o Senado vai fazer audiência pública. Já vamos fazer, talvez, na próxima semana já. E vamos fazer de tal modo que dê oportunidade para o debate. Faz um dia aqueles que são favoráveis ao projeto e faz outro dia aqueles que são contra o projeto. Coloca as ideias para se chocar. Assim eu fiz na reforma, na PEC 110. Nós ouvimos todos. Como estamos aqui, falamos, ouvimos, nunca dei entrevista em televisão. Todos os dias as televisões me ligam. Eu estava lendo agora, a Globo News me ligou para falar sobre o assunto. Então, a gente já tem calor demais. Nós não precisamos de mais calor, a gente precisa de luz. E quando eu vou para as reuniões, eu converso, eu procuro luz, para, como relator, tentar extrair a média e colocar no papel. Esse trabalho de 3 anos, ele foi tão, até agora, exitoso, que nós conseguimos ter, por escrito, carta de apoio das entidades do setor produtivo, CNI e tantas outras. Nós conseguimos uma carta de apoio dos municípios, da CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Nós conseguimos dos estados, do CONCEFAS, Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados, e da União, do Governo Federal. Conseguimos até semana passada fechar um acordo em alguns textos de redação apenas. Ou seja, aquilo que é o grande desafio de uma reforma dessa, que é unir o governo federal, os interesses do federal, estadual, municipal e do privado, e dentro de cada um tem inúmeros outros interesses, a gente conseguiu fazer. Está todo mundo sentado na mesma mesa. Sentado São Paulo e Maranhão, Piauí, por exemplo. Tem dificuldades? Mas é claro que tem. Se fosse fácil, já tinha sido feita. Os municípios grandes, detentores dos maiores ISS do Brasil, eles não estão de acordo. Até agora. Mas vem cá, nós temos 5.500 e poucos municípios. 75% do ISS está em 15 municípios. 40% está em 2 municípios. Nós temos que buscar equilibrar essa coisa. Essa coisa de diminuir as desigualdades regionais é muito bonito na conversa, mas a gente começa fazendo com um sistema tributário correto. Então, nossa proposta, depois de falar de procedimento, e a gente pretende apresentar nos próximos dias o nosso relatório da PEC, votar na CCJ na primeira ou segunda semana de outubro. No plenário do Senado, a gente vai tentar, sincronizando, aguardar o do imposto de renda para poder votarmos juntos. E aí a gente mandar os dois para a Câmara dos Deputados. O imposto de renda, que naturalmente será alterado, e a PEC 110. Oportunidade em que a Câmara deverá ter votado ou apreciado a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que é o que eu chamo de IVA federal. E aí a CBS, votando na Câmara, manda para o Senado. Pronto.
Por que tem que esperar votar a PEC 110? Porque a CBS é uma contribuição, não é um imposto. E, como tal, ela tem que se submeter ao que determina o artigo 195 da Constituição Federal, que diz que contribuição não pode ser por operações, só por receita. De tal modo que é muito provável que, votando só a CBS, por lei infraconstitucional, o Supremo amanhã derrube. Daí porque tem que votar primeiro a PEC. E a CBS, que está em tramitação na Câmara, passa a ser a regulamentação da PEC, no que diz respeito ao IVA federal. Nossa proposta prevê o IVA dual. O que é o IVA dual? É aquele que existe no Canadá, na Índia. É o IVA do governo federal, unificando PIS com FIS, que é a CBS, e o IVA dos entes subnacionais, que unifica ICMS e ISS. Pronto, esse é o IVA dual. Os grandes municípios querem que tenha um terceiro IVA, que é só para os municípios. Não existe isso em canto nenhum do planeta. Não existe isso. Bom, então, não fosse assim, gente, não teria chegado onde chegou. Dada a belicosidade, a beligerância existente atualmente entre governadores e o presidente da República, o governo federal e estadual. Então, para poder conciliar minimamente esses interesses, foi obrigado a trabalhar a solução do IVA dual. E não há nenhum casuísmo nisso. O meu primeiro relatório na PEC 110 foi apresentado há 3 anos atrás. E lá já estava previsto o IVA dual. Aí nós, caminhando na direção do IVA dual, a gente conseguiu superar 2 grandes dificuldades que tinham entre o Executivo e a Câmara dos Deputados à época. Criação do Fundo de Desenvolvimento, para diminuir diferenças regionais, mas era bancado pelo governo federal. Então, o governo federal não aceitava. E o comitê gestor. Quem é que vai fazer a gestão desses bilhões de reais? Com o IVA dual, você mantém o Fundo de Desenvolvimento dos entes subnacionais, estados e municípios, e bancado pelos entes subnacionais. O governo federal não tem nada a ver com isso. E o comitê gestor do governo federal é um, e o comitê gestor dos estados e municípios é outro. É outro. De tal modo que, assim a gente conseguiu, ajeitando daqui, puxando dali, você puxa para cá, descobre a cabeça, cobriu o pé, vice-versa e tal. O fato é que a coisa conseguiu evoluir. Eu não apresentei o relatório ainda da PEC 110, porque eu termino dizendo, não adianta a gente apresentar o relatório da PEC 110 e dar uma satisfação para as pessoas. Isso não dá voto para mim. Não estou jogando para a plateia. Se não dá voto no Maranhão e eu não estou indo na televisão, o que é que eu estou fazendo? Bom, só se a gente conseguir efetivamente caminhar juntos, sintonizar os passos desses projetos. Foi o que combinamos agora. A gente vota a PEC 110 na CCJ, depois começa a tramitação na CAI do imposto de renda, faz audiência pública, debate, vota na CAI, vota na CCJ, manda para o plenário. Concomitantemente, creio, espero, que lá para meados de outubro, ou seja, daqui a 2 semanas, 3 semanas, no mês de outubro, o Senado vote essas 2 matérias, a PEC 110 e o projeto do imposto de renda, e manda para o Senado. O passaporte para a Câmara, o passaporte tributário já está lá. Aí a Câmara vota a CBS, que está lá, depois de votar da PEC, ela vem para o Senado. Aí ela será acoplada à PEC 110 como que uma regulamentação do comando constitucional. Claro que votada a PEC, em seguida vamos ter que votar uma lei complementar para regulamentar o IVA dos entes subnacionais. É a ocasião em que, por exemplo, nós vamos discutir a alíquota. Nós não estamos discutindo a alíquota em PEC, é evidente. Nós vamos discutir os setores que poderão ter tratamento diferenciado na lei complementar, não é na PEC. A PEC é apenas um comando constitucional. De modo que, em breves palavras de um assunto
que tem um acúmulo aí de 3 anos, eu não quero tomar mais o tempo de vocês. Eu quero dizer que, em relação ao procedimento, em relação mais ou menos sobre conteúdo, é isso. Posso deixar aqui, Camila? Você pode pedir para alguém, Camila, você está aí? Aquela apresentação que fiz ao Colégio de Líderes do Senado na semana passada. A gente pode compartilhar com eles, para eles poderem conhecer mais ou menos o que é o conteúdo do nosso projeto. Não é o substitutivo, é o conteúdo do nosso projeto. Tá? É mais ou menos isso e me coloco à disposição de vocês para outras questões que eventualmente podem surgir. Muito obrigado. Bom, como nós temos, como o senador vai precisar se ausentar, nós vamos mudar a ordem da pergunta. Então, passamos a segunda pergunta do painel, será do presidente da Abrazel, Paulo Somuti, para o senador Roberto Rocha. Boa tarde, senador. Sempre bom ouvi-lo. Nós estamos vivendo um ambiente extremamente desafiador no que diz respeito às nossas reformas, né? O senhor bem colocou no início que nós temos um sistema tributário que não é transparente, que tributa de maneira injusta aqueles que mais consomem, portanto, de maneira desproporcional aos mais pobres, e defendeu uma reforma ampla do sistema, né, adotando o IVA dual. Agora, nós temos a reforma tributária no Congresso, ela está totalmente fatiada, né? Nós temos o senhor cuidando da PEC 110, nós temos a PEC 45, nós temos a reforma do imposto de renda, nós temos a CBS e promessas, eventualmente, de desoneração de folha em compensação àqueles setores que forem afetados negativamente no primeiro momento com a reforma tributária, em especial o setor de comércio e serviços parece ser um deles. Bom, também colocou aqui de uma maneira muito clara e transparente o distanciamento da Câmara dos Deputados, do Senado, em torno desses temas, e faltou um comentário aqui de onde está a coordenação do governo central, porque o senhor disse que é um grande, né, alinhamento entre municípios, Estado, governo federal e a sociedade, buscando uma solução. Diante desse contexto todo, obviamente, nós, empresários, estamos aqui mais perdidos que o senhor possa imaginar, né? A gente não consegue entender exatamente o que pode acontecer sobre os nossos negócios e, no final das contas, a tendência é, como o todo não está compreensível, é melhor não acontecer nada. Às vezes você vê comentários desse tipo aí. Pergunta ao senhor, diante desse distanciamento, diante de tantas propostas, diante de um fatiamento defendido pelo ministro Paulo Guedes, o senhor acredita, de fato, que a gente possa evoluir nessa proposta, alguma dessas propostas ter o consenso e o apoio do governo federal? E, por fim, o senhor imagina que o setor de comércio e serviços, na proposta da PEC 110, a gente tem um aumento de carga tributária, em alguns setores chega a superar 22%. O senhor acredita que há a possibilidade de, avançando a PEC 110, do diálogo e da desoneração da folha ser simultâneo, como prometeu o ministro Paulo Guedes, àqueles setores que vão ser mais onerados? Bom, eu não sei se não me fiz entender. Na realidade, não há distanciamento entre Câmara e Senado. Pelo contrário, a gente está tentando fazer uma sincronização do tempo na votação de assuntos que são correlatos. Eu falei os 4 pontos. A PEC, o imposto de renda, imposto seletivo e passaporte tributário. Esses projetos, eles têm que conversar um com o outro. Conversar um com o outro. Nós estamos conversando. Então, nesse processo, eu já conversei dezenas de vezes com deputados, presidente da Câmara, líderes do governo, constantemente. Ou seja, não é um relatório só para agradar o Senado, de jeito nenhum. É para ele ter eficácia. Não adianta ter eficiência e não ter eficácia. Não adianta. A gente está buscando a eficácia, o resultado. E
o projeto do imposto de renda, tão debatido na Câmara, tão modificado na Câmara, ele também terá que ser debatido no Senado e está já sendo debatido. Tem alterações a serem feitas? Tem. Por exemplo, nós aprovamos um projeto no Senado da atualização patrimonial do imposto de renda. Todo mundo sabe que o ganho patrimonial você paga lá 15%. Nós apresentamos um projeto, aprovamos no Senado, para ter uma atualização patrimonial com uma alíquota de 3%. 3%. A Câmara nunca votou esse projeto. No entanto, agora o imposto de renda chega no Senado e essa matéria é embutida no projeto do imposto de renda, só que com alíquota de 4%. Como ele é facultativo, a pessoa só faz a adesão se quiser, é óbvio que quanto maior a alíquota, menor o interesse. As pessoas não vão interessar. Então, eu estou apresentando uma emenda ao projeto do imposto de renda que está no Senado para voltar para 3%. E já disse ao governo, não adianta, tem que ser 3%, no máximo 3%. O meu era 1%, foi para 3%. Ok. Então, estou dando apenas um exemplo do que a gente pode fazer para calibrar o projeto do imposto de renda. Tudo que foi possível e está sendo possível para calibrar o da PEC, nós estamos fazendo justiça. Por exemplo, vocês sabem que no Brasil paga muito imposto, moto, carro. Lá no Maranhão, o cara vendeu o jumento e comprou uma moto, parcelado, para trabalhar, para ganhar vida, sustentar a família. Aí ele tem a moto dele presa, vendida, leiloada, porque não pagou IPVA. Mas alguém já viu tomar helicóptero de alguém? Um jatinho de alguém? Um iate de alguém, porque não pagou IPVA? Não. Por quê? Porque no Brasil só paga IPVA esses que eu falei há pouco. Os graúdos não pagam. Está errado, gente. Se eu receber uma ligação agora, ou se eu fizer uma ligação agora, qualquer um de vocês também, essa ligação certamente será de WhatsApp. Qual é a carga tributária? 0. Por isso que o ICMS na telecomunicação, nos estados, está caindo. Agora, nós estamos aqui no hotel, na cidade do Brasil que tem a melhor renda per capita, no hotel melhor de Brasília. Ok. E aquele que está lá no interior do Nordeste, que está lá no interior do Maranhão, da Paraíba, que não tem internet, como é que ele faz para ligar? Ele tem que ter o pré-pago. Qual é a carga tributária? 50%. Isso só para dar para vocês 2 pequenos exemplos da necessidade de fazer isso pelo consumidor, pelas pessoas, especialmente os que mais precisam. De tal modo que eu quero deixar aqui uma palavra muito enfática. Nós vamos votar a PEC 110 no Senado e está muito bem azeitado. Vocês podem perguntar para qualquer senador, e vamos votar o imposto de renda. O que eu não quero é passar a sensação de que eu mesmo estou me enganando, trabalhando para votar a PEC e aprova, e depois ela ficar na Câmara. Não tem sentido. Então, a gente tem que fazer o quê? Fazer os ajustes que o Senado achar necessário no imposto de renda. Votar os dois, sincronizado, em paralelo, e mandar para a Câmara. E a Câmara votar a CBS e mandar para o Senado. A gente, com isso, consegue ter aumentada a possibilidade de votar e ter os 4 projetos aprovados. Repito, a PEC, que altera radicalmente a base de consumo, que simplifica, que moderniza, que desonera e que gera competitividade no país. Nós votamos o imposto de renda com as alterações necessárias que o Senado entender, depois vai para a Câmara, e acho até que a gente pode combinar. O Senado não concorda com isso. Combina com a Câmara, para a Câmara não mexer de volta, para não ficar essa guerra. Não precisa isso. Senador. E em seguida vota o passaporte tributário, vota o imposto seletivo e pronto. Eu acho que é essa que é a questão. E desculpe interrompê-lo, mas é porque a sua assessoria nos lembra que o senhor tem um compromisso. Então, vou agradecer sua presença. Muito obrigado por estar aqui conosco no 5º Fórum Nacional do Comércio.
Muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Peço as minhas escusas de ter que sair mais cedo, mas não sei se me fiz ficar claro que a intenção nossa é efetivamente votar. Não é fazer de conta que está legislando, não. É legislar para o país poder ter a sua vacina econômica. A vacina no braço das pessoas ela é indispensável, mas também é indispensável a vacina econômica para o Brasil sair do atoleiro que está, não o Brasil, o mundo todo, por conta dessa crise sanitária que foi a maior de todos os tempos. Muito obrigado. Obrigado, senador Roberto Rocha. A partir de agora, os que participam dessa mesa dirigem perguntas aos deputados que estão aqui conosco. Essa terceira pergunta do painel será feita pelo presidente da CACB, Jorge Pinheiro, para os deputados Darcy de Matos, relator na CCJ da Reforma Administrativa, e Luiz Carlos Mota, relator da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Boa tarde a todos. Alô? Agora sim. Eu queria cumprimentar os nossos dois deputados, o deputado Darcy de Matos e o deputado Luiz Carlos Mota, agradecendo por suas presenças e pela do senador, óbvio, que acabou de nos passar as informações do Senado. Eu queria rapidamente fazer um comentário sobre o que nós estamos vivendo e sobre o que o senador nos passa. É muito importante que os nossos empresários do Brasil, que estão aqui nesse momento e que a grande maioria está acompanhando via o nosso canal do YouTube da CNDL, entendam que as nossas entidades têm tido uma participação muito grande, deputados, nesses momentos que nós estamos discutindo essas duas reformas. A reforma tributária e também a reforma do imposto de renda que o nosso ministro Paulo Guedes, agora no início do ano, resolveu mudar. É importante que a gente fale que as nossas entidades têm uma atuação política, junto principalmente com as nossas frentes parlamentares, tanto a nossa da UNEX, que é presidida pelo deputado Efraim, quanto pela nossa também das microempresas, Melis, que é presidida pelo nosso senador Jorginho Melo, e que nós estamos atuando em cima dos senhores deputados. E eu gostaria de perguntar exatamente qual a opinião dos senhores, como foi a do senador, que pareceu muito fácil de ser aprovado no Senado e de ser aprovado na Câmara. A realidade não é essa, e nós sabemos disso. Então, o que nós queremos ouvir dos senhores? Entendendo que a mudança das presidências, das casas, do Senado e da Câmara, eu entendo que ela melhorou o ambiente político brasileiro. Essa é a realidade. Melhorou o ambiente político brasileiro. Essa melhora, principalmente na Câmara, ela nos dá essa possibilidade de que este ano, e esse ano para nós é esse ano, não é o próximo ano, para nós empresários e para os políticos brasileiros, ele significa reeleição. Muito pouco interesse na aprovação das reformas que nos interessa, essa é a realidade. Então, eu queria entender com os senhores, existe essa possibilidade real, deputado, de que nós tenhamos, com menos tensão, nas duas casas, a possibilidade de ter estes projetos que nos interessa, que esse é que é o objetivo de quem está aqui nessa tarde a ouvir, nos interessa das suas aprovações. Obrigado. Eu desejo com alegria, e vou fazer objetivamente, porque eu percebo que o cronômetro está encerrando nosso tempo, infelizmente. Quero saudar o presidente da CNDL, Dr. José Carlos da Costa, bem como meu amigo, o presidente da Abras, o João
Galassi, está aí. Abraço, João. Fez um congresso maravilhoso em São Paulo há poucos dias. Quero fazer minha saudação ao Luiz Carlos Mota, amigo deputado federal, com certeza vai trazer grandes contribuições aqui nesse ambiente. Saudar todos os lojistas na pessoa do Zeca. Onde é que está o Zeca, presidente da CDL mais organizada do Brasil, da minha cidade, Joinville. Abraço a todos. Quero saudar também o Pelisário de Santa Catarina, a todos os senhores e senhoras, o Infraim, que preside a Frente Parlamentar, Comércio e Serviço, bem como o Jorginho Melo, das microempresas, enfim. Eu desejo muito rapidamente, falo aqui como vice-líder da maioria e do meu partido, PSD, e também como vice-presidente da CCJ, dizer que todos sabem que o Brasil, o Estado brasileiro, desde a monarquia, desde Dom João VI, quando se instalou na Bahia, há 500 anos, nós temos um Estado corporativo, cartorial e paternalista. E não pense que é fácil mudar essa cultura. E aí eu já começo a lhe responder. Nesses 2 anos e meio de governo, de um governo liberal, de um Congresso majoritariamente liberal, nós avançamos muito. Porque desde a redemocratização do Brasil, nós tivemos governo de esquerda e de centro-esquerda. Nós, sob a liderança do Arthur Lira, aprovamos a autonomia do Banco Central, a lei do gás, do marco regulatório do saneamento básico, a PEC emergencial criando equilíbrio fiscal no Brasil, a lei do licenciamento ambiental, no ano retrasado a reforma previdenciária e a MP 1040 do empreendedorismo. E agora, senhor presidente, nós vamos sim, este ano, concluir a votação da PEC 32 da reforma administrativa. Com relação à tributária, eu não posso dizer nada. Para ser sincero, como o senhor perguntou, não queria falar, eu acho que não vai votar. Aliás, esperamos décadas e quando veio do governo, veio torta. Eu sou um defensor ferrenho da agenda do governo e do presidente Bolsonaro, mas votei contra a parte da reforma tributária que trata do imposto de renda, pensando nos profissionais liberais e no setor produtivo do Brasil. Tem que ser melhorada. Muito bem, eu quero também dizer para vocês que esse Estado engessado, ele cobra muito, é muito lento e entrega pouco. Daí a importância da reforma administrativa, que vai enxugar o poder público, dando condições de pensarmos a médio prazo na redução da alíquota. E a PEC 32 passou na CCJ, na qual eu tive a honra de ser o relator, passou na comissão especial e na semana que vem ela vai ao plenário. Agora, nós precisamos de vocês, senhor presidente, senhores empresários e empresárias, porque quando desço no aeroporto de Brasília, tem 1000 esquerdistas lá nos xingando. Quando ligo o rádio, tem mídia paga na televisão, detonando e mentindo contra a reforma administrativa, dizendo que ela acaba com o SUS, com a escola, com o posto de saúde. E o setor produtivo? Tem que fazer mídia, tem que ir para a rede social. Eu sei que os senhores trabalham muito, mas agora nós estamos numa guerra. Ou nós enfrentamos e mudamos, ou nós podemos perder a oportunidade de fazermos as grandes reformas que o Brasil precisa e que o Brasil merece. Estou sendo sincero, talvez perca aqui alguns votos, do Zeca não vou perder porque ele é meu eleitor. Mas nós temos que ter papo reto aqui. Por que tem que fazer a reforma administrativa? Porque só sobra 3% do orçamento para investimento, o resto vai para custeio e folha. Porque o Rio Grande e alguns municípios do Brasil não pagam mais em dia, não tem dinheiro. Porque nós precisamos modernizar o serviço público, adequar as novas tecnologias do 5G, da inteligência, da chegada da inteligência artificial. Porque
tem um percentual de servidor de carreira que trabalha muito, mas tem um bom percentual que não faz nada. E isso não é justo com a gente. Portanto, rapidamente, eu quero dizer que o relator Arthur Maia apresentou um relatório bom. Eu achava que nós tínhamos que derrubar a estabilidade para todos os servidores, os futuros servidores do Brasil, com exceção das carreiras típicas. Mas foi mantido. Só que o relatório trouxe o mecanismo do contrato temporário. O governador, o presidente da República, o prefeito, pode contratar temporariamente por 10 anos. E aí nós vamos utilizar esse mecanismo. É mais barato, é mais eficiente, tem mais condições de demitir o contratado se ele não produzir. E os concursos ficam para as carreiras típicas, para quem tem poder de polícia. O relatório também trouxe outra vertente importante, o princípio da subsidiariedade, que é o quê? Que é o fortalecimento, Meles, das PPPs, parcerias pública-privada, que é o fortalecimento das OS, que já tocam hospitais no Brasil, a condição da compra de vagas no Centro de Educação Infantil, parceria pública-privada. Enfim, esse viés das parcerias públicas-privadas, que já existe há décadas no Reino Unido e em outros países desenvolvidos do mundo. Também o relatório traz um outro grande avanço. Além de acabar com triênio, quinquênio, progressão automática na carreira, enfim, com essas vantagens absurdas, o relatório traz avaliação de desempenho, para promover o que trabalha e para punir aquele que não faz nada. E junto, implícito à avaliação de desempenho, nós colocamos aquilo que a China usa há mais de 600 anos, a meritocracia, que vai dar modernidade, agilidade e celeridade para o poder público no Brasil. Portanto, eu quero concluir as minhas palavras dizendo que nós estamos avançando. Eu acredito no Brasil. E eu quero encerrar as minhas palavras parabenizando o setor produtivo, que é a casa da moeda, que é quem paga a conta. E quando eu discursei na PEC 32, eu disse: fizemos um relatório bom para os servidores públicos, bom para o setor produtivo, que é quem paga a conta, e sobretudo bom para o futuro do Brasil. E aí, eu estou muito feliz, e certamente todos nós, com a postura do presidente Bolsonaro, da quinta-feira após o dia 7 de setembro, que propôs um pacto de uma convivência mínima entre os poderes. Republicana, não adianta incendiar o Brasil, briga não constrói nada. Os extremos são ruins, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita. Nós, da classe política, temos que ter, no máximo, adversários, não inimigos, pois todos estamos do mesmo lado da mesa, queremos o bem do Brasil, todos nós somos brasileiros. Temos que trabalhar sem ódio, sem raiva, mas com otimismo e com motivação com o nosso grande país. E aí eu encerro as minhas palavras dizendo que nós temos inimigos, sim, alguns inimigos que todos vocês conhecem. E esses inimigos que eu vou elencar têm que ser combatidos pela esquerda, pelo centro e pela direita, deixando as ideologias de lado. Os nossos inimigos são o quê? A fome, a miséria, o desemprego, a corrupção que dizima os nossos estados, as nossas famílias, a nossa juventude e o nosso país. E aí reside o grande desafio da classe política e também do setor produtivo. Muito obrigado. Agora o próximo deputado responderá a mesma pergunta. Bom, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nesse 5º Fórum Nacional do Comércio.
Gostaria de agradecer o convite, feito pelo presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, o senhor José César da Costa. Gostaria de cumprimentar os amigos aqui desse painel, o Jorge Pinheiro, o Roque Pelisário Júnior, Paulo Somucci, ao meu amigo parlamentar, deputado Darcy de Matos, e o senador que saiu, Roberto Rocha. E falar depois do senador e do grande deputado Darcy de Matos, realmente me sinto honrado por ser um deputado de primeiro mandato, sou do estado de São Paulo, e muito orgulhoso de ter sido nomeado pelo presidente Arthur Lira como relator uma das partes da reforma tributária, que é da CBS. Sou do interior, sou da cidade de Tupã, comerciário de Tupã. Pergunto se tem alguém dos lojistas aqui de Tupã. Tem lá. Muito prazer estar aqui. Somos lá do interior do estado de São Paulo. E dizer da minha satisfação. Quero dizer para vocês que sou oriundo da categoria dos comerciários, sou presidente da Federação dos Comerciários do estado de São Paulo. Então, vocês sintam a minha responsabilidade pegando uma relatoria como essa. E só vou complementar, porque o Darcy de Matos foi muito feliz, dizer do momento em que nós estamos vivendo. Nosso Congresso realmente é um Congresso, e principalmente a Câmara dos Deputados, reformista, como ele disse. Já fizemos aí várias reformas de interesse do nosso país, e agora nós temos um grande desafio. Já aprovamos essa reforma do imposto de renda, que é uma das partes da reforma tributária, temos a reforma administrativa e temos essa segunda parte da CBS. Com relação à CBS, da qual eu fui designado relator, acho que ela vai ser colocada em votação até o final de outubro ou comecinho de novembro. Qual que é o compromisso que eu tenho, tanto com o presidente Arthur Lira, como também com o meu partido PL e com o governo, através do Ministério da Economia e a Receita Federal. O compromisso é de ouvir todos os setores. E nós sabemos que você mudar uma alíquota de setor cumulativo e não cumulativo, onde era 3,65, 9,25, tinha vários, entre esses dois regimes, cumulativo e não cumulativo, nós tínhamos muitas diferenciações. E como disse muito bem aqui o senador Roberto Rocha, que a nossa tributação é muito complexa e é a pior do mundo. Isso, com certeza, eu estou sentindo nas reuniões que eu estou fazendo com vários setores, inclusive com contadores que têm dificuldade de entender nosso regime tributário. Então, vou fazer um apelo, como fez aqui o deputado Darcy Matos. Eu preciso da colaboração de vocês. Já fiz mais de 60 reuniões entre entidades que representam os setores, entre vários setores, e sei da complexidade, porque nós temos vários regimes diferenciados nos setores, entre os próprios setores, temos a tal de monofasia, temos 30 setores que têm essa tal de monofasia. Então, aí vem os problemas, porque dos 3,65 pode passar para 12%. Tem setores que pagam na monofasia e em certos setores não pagam nada, é zero, é isento. E do isento vai passar para os 12%. Então, realmente é complexo. Mas o meu lema e o meu relatório é termos uma simplificação na reforma tributária, nessa reforma com a criação do CBS, dando também garantia para as empresas, dando garantia jurídica para as empresas, para que a gente possa ter uma maior competitividade também, e logicamente que o nosso interesse é termos os interesses dos investimentos nas empresas nacionais, como também nas empresas multinacionais, para que possam investir no nosso país e termos mais desenvolvimento e, logicamente, que mais geração de emprego. Então, eu acredito que nós vamos chegar também num consenso, como disse aqui o senador, nós também não demos nenhuma entrevista por enquanto, estamos conversando com a Receita, tentando montar uma relatoria, um primeiro relatório, para que a gente possa oferecer aos setores e discutirmos um pouquinho mais qual seria o ideal. Que, logicamente, que nós queremos também
uma reforma justa para as empresas e transparente para o consumidor que paga seus impostos. Eu acho que é esse o nosso objetivo e sei da minha responsabilidade que quero fazer, logicamente, uma reforma que garanta para as empresas os investimentos. Porque, lógico, se não existir as empresas, não vai existir os empregos que nós precisamos no nosso país. Então, conto com a colaboração de vocês para que juntos nós construímos essa CBS, que será muito importante para o nosso país. E tenho certeza que nós vamos por ela para votar até o comecinho de novembro. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos vocês. Espero que eu possa colaborar e também estou à disposição de todos vocês para que a gente possa conversar mais tecnicamente, mais profundamente sobre essas alíquotas, para que a gente possa discutir com a Receita. E sei que o setor de comércio e serviços está sendo um pouquinho sacrificado nessa reforma da CBS. Tá? Muito obrigado. Bom, a quarta pergunta será feita pelo presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior, aos parlamentares. Bem, é muito interessante a gente entender o momento que não só o Brasil, mas o mundo está passando. Eu vi, senhores deputados, um debate muito bacana e muito acalorado, de 1h30, mais ou menos, na BBC, na televisão inglesa, semana passada, sobre os desafios de várias economias mundiais, no sentido de trabalhar o processo inflacionário, que não está acontecendo só no Brasil, é um processo que está acontecendo no mundo todo, talvez com origens um pouco diversas, mas essa falta de produtos básicos tem afetado a economia mundial. Nós estamos vendo inflação em todo o mundo, com incentivos para a economia e para a geração de empregos, o que pressionaria ainda mais o processo inflacionário. Então, você trabalhar esse ponto. E o Brasil, como está situado no planeta Terra, está vivendo esse mesmo momento com agravames de termos aqui não só uma inflação oriunda da inflação de custos, mas uma inflação de demanda, porque esse período nosso de quarentena, de repente, quando se vê suplantado, ele gera uma demanda, e demanda em setores específicos, porque o dinheiro que não foi gasto no restaurante com Solute virou, e o cara queria trocar o carro dele, em comprar uma máquina de lavar roupa, melhorar a estrutura, e isso causa desarranjos na economia. E aonde que eu quero chegar? Nesse momento que a gente está vivendo isso, nós conseguimos, durante a pandemia, deputados, com a flexibilização da legislação trabalhista, conseguimos manter empregos muito importantes. Nós estamos, e o senhor deputado vem do setor dos comerciários do estado de São Paulo, maior empregador desse setor do país, mas nós vemos que estamos entrando na fase do comércio contratar aí para o final do ano. Como os senhores veem essa questão da flexibilização da legislação trabalhista ser ampliada, pelo menos para os próximos 2 anos, até que nós consigamos, mantendo empregos. E hoje saiu a divulgação nos jornais, aí Brasil afora, eu li a matéria no Valor Econômico, eles estão em outros, dos números do desemprego no Brasil. Nós melhoramos esse índice, sem dúvida nenhuma, mas melhoramos muito pouco e melhoramos quase que tão somente no subemprego, não no carteira assinada. E nós somos empregadores do carteira assinada. Esse público que está aqui conosco e esse público que está nos vendo é o público que emprega com carteira assinada. E muitas vezes se retrai, por quê? Porque o custo de ter que tirar ali na frente fica muito alto. Então, seria de extrema importância que esse tema viesse nesse momento como um contraponto entre essa dificuldade do processo inflacionário e da criação de empregos entrarem em zonas de conflito. Esse aumento dos juros, qualquer economista vai dizer, Roque, é o que tem que fazer. Olhando pelo lado simples do Banco Central, eu concordo, não há dúvida disso. Mas nós precisamos ter contramedidas, e essa seria uma, para que a gente melhorasse, mesmo numa situação de juros mais altos, a empregabilidade no Brasil. Então, essa questão eu queria trazer para vocês falarem um pouco sobre como vocês veem isso e como isso andaria dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional. Rapidamente, quero
Respondeu, eu estava aqui no celular, que eu sou da CCJ, está tendo votação lá e não posso perder a votação. Muito bem, eu atuei como delegado do Ministério do Trabalho há muitos anos em Santa Catarina e gosto desse tema. Quando a gente fala em mudar a CLT, o mundo vem abaixo, né? Mas nós podemos e devemos avançar na flexibilização, que é o que o mundo moderno faz há décadas, né, deputado? Quando o poder público interfere na relação de trabalho no setor produtivo, só faz cagada. Agora foi aprovado rapidamente a toque de caixa, nós votamos favorável à questão das mulheres grávidas, para o setor produtivo pagar, as próprias mulheres querem voltar a trabalhar, está uma confusão, e aí agora querem fazer um outro projeto para dar conta para o governo não tem dinheiro para pagar a conta, eu disse, olha, nós temos que sair desse meio, nós não devíamos nem ter entrado, deixa que o trabalhador com o empregador promova os acordos individuais e eles se entendem. Essa é a tese liberal, não é, deputado? Nós estamos lá tentando votar também a desoneração da folha, né, continuação, que é fundamental, porque os encargos são elevadíssimos, parece que é proibido você gerar emprego, né, assinar carteira. Agora, tudo é muito difícil, nós votamos aquela medida provisória na Câmara, criando uma condição para atrair, para que vocês pudessem contratar os jovens, né, com menos encargos. Fomos mal entendidos e foi para o Senado e derrubou. Não foi isso há poucos dias? Então vejo como é difícil você tentar trazer os 13 milhões de desempregados. Era uma forma, né? Não tem tantos direitos, mas é muito melhor você ter menos direitos do que você ter direitos e ficar desempregado. Então caiu no Senado, não sei por que motivo. Então essa flexibilização eu acho importante. Eu agora apresentei um projeto de lei criando o Simples Trabalhista. Nós já temos um no Senado, mas eu fugi um pouco da questão tributária, porque se você coloca no Simples Trabalhista a questão tributária, ele não tem constitucionalidade. Não adianta eu fazer um projeto para fazer média, aumentar o teto de faturamento de 4.800 para 7 milhões. Todo mundo vai bater palma, Pirizari vai ficar na gaveta 50 anos. Então, lá nesse Simples Trabalhista, eu coloco prazo para defesa na questão de legislação trabalhista, desconto quando você tem que depositar para se defender na justiça, prazo na questão de penhora, parcelamento do 10º, das férias. Quer dizer, é isso, a flexibilização. Nós precisamos avançar, que a esquerda chama de mexer em direitos sagrados. São duas coisas totalmente diferentes. Então, eu sou dessa tese, dessa opinião, e principalmente agora nesse momento da pandemia e de profunda crise econômica. Bom, eu também, em cima de um pouquinho do que o Darcy falou, nós, durante a pandemia, a Câmara aprovou muita flexibilização na questão da jornada de trabalho, né, na questão da abertura de suspensão das empresas dos contratos de trabalho, onde o governo bancava uma parte, a empresa outra parte, redução da jornada, redução de salário, trabalho home office, teletrabalho, enfim, votamos muitos incentivos fiscais para as empresas, votamos créditos para micros e pequenas empresas, e também com relação à desoneração da folha de pagamento, também sou a favor que isso se prorrogue mais tempo, mas eu acho que está na hora de nós encararmos o que o Roque disse. Eu sou representante dos trabalhadores, logicamente que nesse projeto que foi votado na Câmara, essa medida provisória, tinha muitas coisas boas, mas tinha muitas coisas que não era interesse dos trabalhadores. Trabalho voluntário, para não ganhar nada e não ter direito a nada, isso a gente não podia votar isso na Câmara, entendeu? Então, acho que o Senado corrigiu algumas imperfeições que tinha na medida provisória. Agora, o que nós temos que encarar, segundo o Roque falou, é a questão da desoneração e simplificação dos encargos da folha de pagamento. Isso sim, hoje o empresário que vai contratar, ele paga muito encargo sobre o funcionário. Sai quase o dobro, se você for levar em conta os encargos que tem na folha de pagamento. Isso nós temos que encarar para que o custo da folha de pagamentos fique menor. Então, esse é um projeto que a gente tem que estudar dentro da Câmara. Sabemos que tem muitas
pessoas que são contra isso, porque vai deixar de arrecadar, que o INSS, mas nós temos que estudar e encarar, que eu acho que isso é muito importante para todos os empresários, e isso sim vai gerar emprego. Porque tinha lá, quando votou-se a reforma trabalhista, em 2017, disseram que ia gerar muitos empregos no país. Não gerou empregos nenhum. Veio a reforma da Previdência. Também não gerou muito emprego. Agora temos a pandemia, que realmente nós temos problema e temos que encarar o pós-pandemia. E esse pós-pandemia, logicamente que nós temos que incentivar as empresas a contratar e estudarmos uma maneira do custo do funcionário ficar mais barato para as empresas. É isso que a minha opinião. Bom, estamos chegando ao final do nosso painel, as reformas e os impactos na economia. Em nome do sistema CNDL, agradeço ao presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB, Jorge Pinheiro, ao presidente da Abrazel, Paulo Solmuti, ao presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior, e aos deputados Darcy de Matos e Luiz Carlos Mota.